Abby Steppet vivia todos os dias como se fosse o último da sua vida. Ela era uma jovem de 18 anos em busca dos seus sonhos e da sua independência. Mas após um evento muito problemático em uma festa, tudo mudou. Seu plano era relatar o que tinha acontecido a ela às autoridades locais. Porém, algo interrompeu o seu destino. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar um caso muito misterioso para vocês. E eu vou falar outra coisinha aqui no começo do vídeo. Dá uma olhada nessa camiseta que eu estou usando. Essa é uma tech t-shirt da Insider. É um cropped muito lindo que eles me mandaram. Eu tenho certeza que você já conhece essa marca, mas se você ainda não conhece, eu vou te contar um pouquinho sobre ela. Essa é uma marca brasileira que produz peças lindas para um guarda-roupa funcional e também as peças mais tecnológicas do mercado. Aí você vai me perguntar quais tecnologias eles usam. Então, essas peças têm fibras respiráveis, mantendo a temperatura do corpo estável, então no calor proporciona frescor e no frio proteção, além de tecnologia têxtil capaz de suportar muitas lavagens. Então ela não é o tipo de roupa que vai desbotar e ficar feia conforme você for lavando. Ela também desamassa no corpo, que é ótimo para os dias corridos, e é anti-odor. Então, se você quer consumir peças de alta qualidade que vai durar muito, a Insider é a marca perfeita para você. As peças têm uma qualidade gigantesca, um designer super moderno, daquele tipo que vai com tudo, com calça, saia, blazer, esse cropped mesmo. Eu vou mostrar diversos looks que eu montei usando ele, nos mais diversos estilos. Então, é de fato uma peça muito versátil, você pode ver aí na tela. Essa aqui que eu tô usando é uma P, mas eles têm todos os tamanhos no site, do P ao extra GG. E essa mesmo que você viu, dá para variar em diversos estilos. Eu posso usar de jeans, de saia, de shorts, da forma que eu quiser. No site eles têm variedades também de cores e modelos lindos, masculinos e femininos. E claro que eu vou facilitar aqui para vocês. A gente tem um cupom de desconto especial para quem assiste o meu canal, que é o Caixa de Pandora 12. Esse cupom de desconto dá 12% de desconto em qualquer peça do site. Eu vou deixar o link para vocês acessarem aqui no box de informação e também no primeiro comentário fixado. Abby Jane Steppet nasceu no dia 31 de março de 97, filha de Lauren e do Peter. Ela era filha do meio e tinha um irmão mais velho chamado Trevor e uma irmã mais nova chamada Harris Elizabeth. Quando tinha apenas 7 anos, os seus pais acabaram se divorciando. Ao longo do tempo, a sua mãe se relacionou com outro homem que se tornou o padrasto da Abby, chamado Michael Jerringham. E fruto desse relacionamento, a Abby acabou ganhando mais um irmão chamado Ethan. E ela se dava muito bem com seu padrasto desde o início, então a família vivia em uma boa harmonia. A Abby nasceu e cresceu na cidade de Little Rock, que é uma das mais populosas do Arkansas, nos Estados Unidos. Segundo o último censo de 2022, havia cerca de 204 mil habitantes no local. E lá é considerado um centro cultural e econômico dentro do Arkansas. Lá tem várias instituições culturais, como o Museu de Belas Artes do Arkansas, Teatro de Repertório, Orquestra Sinfônica e também o Centro Cultural Mosaico. Então, é um local onde mistura cidade, eventos e natureza. Lá tem muitas florestas e rios próximos. E foi nessa realidade que a Abby nasceu e cresceu. Ela era uma menina muito alegre, engraçada e que fazia de tudo para arrancar sorriso das pessoas ao seu redor. Ela também era uma menina muito sonhadora e ela tinha uma personalidade bem forte e determinada. Ela amava estar com a sua família, estar perto de crianças, ela gostava muito de ouvir música, tirar fotos e seu lugar favorito do mundo era a praia. Ela amava ficar na areia, nadar no mar e também coletar conchinhas. Ela tinha uma vida considerada muito boa, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Sua mãe e seu padrasto faziam de tudo para proporcionar o melhor para ela. Inclusive, ela sempre estudou em ótimos colégios particulares. Mas no final do ensino médio, ela saiu da escola particular e se mudou para uma pública chamada Little Rock Central High School. E nessa época, ela já estava pensando qual carreira ela queria seguir. E seu sonho era ser cosmetologista ou então corretora de imóveis. Ela também estava estudando 2 línguas nessa época, que era espanhol e turco. E ela também estava aprendendo hebraico com a sua avó.
Em 2015, a Abby estava no seu último ano do ensino médio e já estava com 18 anos, que é geralmente aquela idade que a gente começa a buscar independência financeira, mesmo sem saber muito bem ali por onde começar. E assim também era com a Abby. Ela então começou conseguindo um trabalho como balconista em uma loja chamada Foot Locker. E ela estava economizando o máximo que podia para conseguir comprar o seu primeiro carro. E ela de fato conseguiu, isso foi uma grande conquista para ela. Porém, a partir desse momento, ela passou a se comportar de maneira bem rebelde. Ela já achava que era 100% independente e que não precisava mais dar satisfações à sua mãe e ao seu padrasto. Ela então começou a sair sem avisar e voltava a hora que bem entendesse, e ela também começou a ter muitos atritos com a sua mãe por conta disso, o que acabou gerando vários conflitos dentro de casa. Sua mãe e seu padrasto eram considerados pessoas rigorosas. Então o Michael, o padrasto dela, durante uma das brigas, exigiu que a Abby fosse mais respeitosa com a mãe dela, porque ela já estava passando dos limites, ou então ela teria que sair de casa. E a Abby, por incrível que pareça, optou em sair de casa. Ela queria ser completamente independente, se sustentar e fazer tudo o que ela queria sem avisar, sem dar satisfação para ninguém. Acontece que o que ela ganhava em seu trabalho não era o suficiente para que ela conseguisse alugar um apartamento e pagar suas contas. Então, durante os meses seguintes em que ela decidiu sair da casa dos seus pais, ela passava tempo entre a casa do seu irmão mais velho, Trevor, que já morava sozinho, na casa de amigos e também na casa dos seus avós maternos. Então, cada hora ela estava em um lugar. E agora ela não tinha que ficar dando tanta satisfação mais, porque ela não morava mais na casa dos seus pais. Então, ela começou a sair, muitas vezes, tarde da noite, começou a se relacionar com novos amigos que não eram bem vistos pela sua família, e seu comportamento foi ficando cada vez pior, cada vez mais rebelde. Mesmo assim, ela não deixou de ter contato com a sua mãe e com seu padrasto. Muito pelo contrário, ela mantinha contato frequente. Ela sempre enviava mensagem para avisar onde e com quem estava e avisava sempre que estava tudo bem. Ela só não queria que eles fossem capazes de proibir ela de sair, mas avisar onde estava não era um problema para ela. Obviamente, todos ainda se amavam muito, eles eram uma família e um se preocupava muito com o outro, apesar dessa fase um pouco turbulenta pela qual a Abby estava passando. Mas claro, como eu falei, o seu comportamento não mudou. Ela passou a ir a festas escondida, ela foi reprovada na escola e ainda mantinha amizades bem duvidosas. E tudo isso nos leva a outubro de 2015. Naquele mês em específico, a Abby tinha faltado vários dias nas últimas semanas nas suas aulas, inclusive no dia 21 de outubro. A escola chegou a falar com os pais dela sobre isso, que a Abby estava faltando bastante, porém eles preferiram não confrontá-la com aquilo, para que ela fosse de fato um pouco independente. Então eles queriam evitar de gerar atrito com a Abby. 2 dias depois, dia 23, uma sexta-feira à noite, a Abby foi a uma pequena festa que estava acontecendo na casa de um conhecido. Isso ela fez sem avisar a sua família. A sua melhor amiga Danielle não quis acompanhá-la nessa festa porque disse não saber que tipo de pessoa estaria lá, então ela não quis ir. E infelizmente, durante essa festa, a Abby teve uma das experiências mais horríveis que alguém pode ter na vida. No dia seguinte, em 24 de outubro de 2015, ela precisava contar para alguém o que tinha acontecido com ela para saber se alguém conseguiria ajudá-la. E por volta das 8 horas da noite, a Abby enviou uma mensagem ao seu padrasto, ao Michael, avisando que ela tinha ido àquela festa no dia anterior e lá ela acabou se envolvendo com um homem que teve relações com ela não consensual. Mas, infelizmente, não foi só ele. Ao todo, 4 homens cometeram esse crime contra a Abby. E, além de tudo, ela falou que eles tinham filmado ela com o celular. A Abby pediu que o Michael fosse com ela até uma delegacia de polícia em Little Rock para registrar um boletim de ocorrência contra eles. E claro que o Michael ficou muito assustado com aquela situação. Nessa altura, a Abby já havia mandado mensagem para 2 dos homens que haviam cometido o crime. Ela mandou mensagem para eles os ameaçando, falando que iria denunciá-los. Mas, na verdade, ela passou todo o dia tentando criar coragem para fazer aquilo. E apenas às 8 horas da noite que ela mandou mensagem para o padrasto dela. No momento em que o Michael leu aquela mensagem, ele estava em um restaurante jantando com a Laurie, com a mãe da Abby. E ele decidiu não avisar logo de cara o que tinha acontecido, porque ele sabia que a Laurie ficaria muito nervosa.
Ele obviamente ficou arrasado com tudo aquilo e tentou fazer de tudo para apoiar a Abby da melhor forma possível e não piorar a situação, contando no momento errado para Laurie aquilo. Ele então decidiu sair do restaurante, deixar a Laurie em casa e ir ao encontro da Abby na delegacia. Falando um pouco desse dia em específico, voltando para o começo do dia, a Abby passou o dia inteiro na casa dos avós dela. Ela passou o dia inteiro deitada, assistindo programas de televisão e dando umas cochiladas. Depois ela saiu para jantar com seus avós e eles também tomaram iogurte em uma sorveteria ali próxima. E durante todo o dia ela agiu como se nada tivesse acontecido. Mas ela manteve todos aqueles pesadelos vividos na noite anterior em segredo. Infelizmente, a partir desse momento, o que estava ruim foi ficando cada vez pior. Ela então avisou o padrasto dela por mensagem e saiu da casa dos avós por volta das 8 horas da noite com seu carro. Ela avisou os avós que iria encontrar com seu padrasto e que logo estaria de volta. Porém, a Abby nunca chegou à delegacia. Naquela mesma noite, ela simplesmente parou de responder às mensagens e atender às ligações da sua família e amigos. Todos, logo de cara, ficaram muito preocupados. Eles tentaram entrar em contato com ela por horas, porém ela não retornava. Ela permaneceu ao todo incomunicável por 24 horas. Porém, foi confirmado mais tarde que depois de ficar sem responder ninguém, ela ainda estava mandando mensagens de texto para aqueles homens que ela acusava, ameaçando de ir até a polícia denunciá-los. Também é relatado que ela fez 2 ligações de 1 minuto aproximadamente para as autoridades naquela noite. Porém, mais tarde, o departamento de polícia declarou que não tinha registro de recebimento de denúncia. Então, ela pode ter feito a ligação e ter desistido em algum momento. Apenas no dia seguinte, a família da Abby teve notícias dela. Por volta das 5h30 da tarde do dia 25, a Abby fez uma ligação ao seu irmão mais velho, ao Trevor. E àquela altura, ele já estava desesperado procurando por sua irmã. Na ligação, a Abby estava completamente confusa. Ela falou que estava dentro do seu carro, do lado de fora da casa dele. Ele então desligou o telefone e saiu da casa para se encontrar com a Abby. Mas estranhamente, ela não estava lá. Ele olhou toda a rua e não encontrou, não tinha ninguém, não tinha nenhum carro. Ele então ligou para a Abby novamente, ela atendeu e ele perguntou onde ela estava, porque ele não estava a encontrando. Ela então disse que estava em seu carro, mas não sabia exatamente onde estava. Ela também disse que não poderia dizer onde ela estava e nem com quem estava. E suas últimas palavras foram as seguintes: eu estou ferrada. Depois disso, a ligação caiu e ninguém mais conseguiu falar com ela. Tudo aquilo era muito estranho e assustador, porque ela parecia estar em pânico na ligação. Ela não podia contar ao irmão se estava sozinha ou não e nem sabia direito onde estava. E a única coisa que ela parecia ter certeza era que ela estava dentro do carro dela. A família ligou para todos os amigos e parentes para saber se alguém havia visto a Abby ou se ela havia passado pela casa de algum deles, porém ninguém sabia onde ela estava. Quando as possibilidades se esgotaram, a família decidiu ir até a polícia. A família então explicou tudo o que tinha acontecido na noite anterior, naquela festa, falou sobre o desespero da Abby, mas infelizmente a polícia local acreditava que ela tinha fugido e que logo voltaria. O Michael chegou a dar o nome dos agressores porque a Abby tinha passado para ele, mas a polícia não levou a sério essas acusações e simplesmente ignorou. Os policiais informaram para a família que eles deveriam esperar por mais 12 horas antes de iniciar as buscas por pessoa desaparecida. Então, eles sequer abriram uma queixa ali que tinha uma pessoa desaparecida. Eles falaram que tinha que esperar 12 horas. Mas claro que os familiares e os amigos da Abby não ficaram parados esperando. Todos logo começaram a espalhar panfletos por toda a cidade e passavam de porta em porta perguntando se alguém havia visto a Abby em algum lugar. Mas estranhamente ninguém tinha nenhuma informação de onde ela estava, ela simplesmente tinha evaporado. Quando completou ali as 12 horas, o tempo determinado pela polícia para fazer o boletim de desaparecimento, já era madrugada do dia 26. E mesmo sendo madrugada, os pais dela foram imediatamente para a delegacia, sem esperar que o dia amanhecesse, para registrar o quanto antes aquele boletim de pessoa desaparecida. Porém, ao preencherem o formulário ali na delegacia, os policiais classificaram a Abby como uma pessoa que tinha fugido de maneira voluntária. Isso causou uma grande frustração na família da Abby, porque eles tinham certeza que ela estava correndo perigo e que as buscas tinham que iniciar o quanto antes para ela ser localizada.
Mas a justificativa para essa classificação do desaparecimento voluntário era porque a Abby tinha levado o seu carro, o seu celular, documentos, dinheiro e era uma mulher de 18 anos. E já não morava mais com os pais. Então, como ela era uma pessoa independente, os policiais acreditavam que ela poderia estar fugindo por aí, passando um tempo longe da família. E aí, no dia 27 de outubro, 3 dias após o seu desaparecimento, o carro da Abby, que era um Volkswagen Passat 2003 prata, foi encontrado por um segurança em um parque. O carro estava abandonado em um estacionamento perto de uma área arborizada no Chalamont Park, que era um pequeno parque a oeste de Little Rock. Esse local fica longe do centro da cidade. Na verdade, ele fica ali na beira da cidade de Little Rock. Então, ele é um local bem afastado. E próximo ali do parque era bem vazio, porque ainda estava sendo construído casas na região. Ainda estava ali no estágio inicial dessas construções. E as casas, obviamente, estavam vazias, ninguém morava por ali. Portanto, o local, além de ser extremamente afastado da cidade, era também muito vazio. Esse guarda notificou a polícia sobre o carro que ele tinha encontrado ali abandonado e esperou aproximadamente 2 horas pelas autoridades. Porém, ninguém compareceu ao local. O guarda, então, decidiu ir embora. No dia seguinte, enquanto fazia novamente a sua ronda, o mesmo segurança notou que o carro ainda estava no mesmo lugar. Ele, então, ligou novamente para a polícia e dessa vez eles demoraram cerca de 1 hora para ir checar aquele carro. E aí, quando eles finalmente foram até o local, eles descobriram que aquele carro era da Abby, da menina desaparecida. O veículo estava com o tanque de gasolina vazio, a bateria estava descarregada e as chaves estavam na ignição. Então parecia que alguém tinha saído daquele carro com muita pressa e deixado a chave na ignição. Dentro do carro foram encontradas todas as coisas da Abby espalhadas. Suas lentes de contato, telefone celular, documentos, bolsa e suas maquiagens que estavam todas quebradas e estragadas, jogadas no banco. E para a família isso era um sinal claro de alerta, porque a Abby, desde muito nova, economizava o máximo possível de dinheiro para poder comprar esses kits de maquiagens de alta qualidade que ela tinha. E ela sempre comprava as maquiagens de marca e as mais caras e tinha extremo cuidado. Então nunca que ela quebraria as suas maquiagens ou estragaria elas daquela maneira. Fora que se ela tivesse fugido, definitivamente ela não deixaria os seus cosméticos para trás. E sua mãe falou que isso era certeza, aquilo não era normal. E claro que ela também levaria o seu celular e seu dinheiro. Os policiais do departamento de Little Rock fizeram uma busca completa no parque, mas eles não encontraram nada que indicasse que a Abby estivesse estado no local, além do carro dela que estava ali abandonado. E por isso eles continuaram dizendo que a Abby tinha fugido e que logo voltaria. Mas estava muito claro para a família dela que os policiais não queriam investigar aquele caso. Eles realmente não estavam entendendo a seriedade da situação. Eles achavam que era apenas mais um caso de uma jovem rebelde que tinha fugido de casa e que logo voltaria. Mesmo todos os indícios apontando para que algo muito grave tinha acontecido. Nenhuma testemunha foi chamada para ser ouvida e nem as câmeras de vigilância local foram checadas. Depois desse descaso das autoridades, a família decidiu falar com a mídia por conta própria, para ver se pelo menos alguém mais ajudava nesse caso. E aí, em novembro de 2015, eles ofereceram uma recompensa de $3.000 por qualquer informação que levasse ao paradeiro da Abby. Mas, mais uma vez, os pais da Abby ficaram frustrados. Ao invés de conseguirem ajudas ou então pistas sobre o paradeiro dela, o departamento de polícia e também a família passaram a receber várias dicas falsas. Então eles começaram a receber ligações, alguns alegando estar mantendo a Abby em cativeiro e exigindo dinheiro pelo resgate. E claro que essa situação era péssima para a família. Todas as denúncias eram investigadas, mas todas foram classificadas como falsas. E conforme eu falei, desde o início das investigações, as autoridades não levaram o caso da Abby a sério. Então, a própria família passou a investigar por conta própria. E todas as pistas e evidências que eles encontravam, eles levavam até a delegacia e pediam para os policiais checarem. Mas mesmo assim, tudo era descartado ou então menosprezado pelos policiais. E um exemplo disso é o seguinte: é citado que em certa ocasião a Laurie, a mãe da Abby, teria pedido que as câmeras de segurança do supermercado fossem checadas.
Esse era um supermercado que ficava a caminho do parque, então qualquer pessoa que estivesse indo até aquele parque passaria em frente a esse supermercado. Ela queria saber se as câmeras tinham capturado quem estava com a Abby naquele carro, se ela estava sozinha ou acompanhada. Mas a polícia falou que não iria solicitar essas câmeras porque eram muitas horas de vídeo e que tinham certeza que não encontrariam nada. A Laurie falou que ela mesma poderia assistir todas as horas da câmera de segurança, mas mesmo assim os investigadores negaram o seu pedido. Enquanto isso, os amigos e conhecidos da Abby continuaram fazendo buscas por conta própria. E um dos lugares que eles mais visitavam em busca de pistas era o Chalamont Park, onde o carro da Abby foi encontrado. E aí a Kylie, uma amiga da Abby, junto com a sua mãe, estava andando ali no parque, buscando por qualquer pista. E elas andaram perto de um bueiro que ficava bem próximo ali de onde o carro da Abby foi encontrado. E naquele bueiro elas sentiram um cheiro de decomposição muito forte. A Marge Foley, que é a mãe da Kylie, ligou para a polícia e alertou sobre aquele cheiro que estava vindo daquele bueiro e pediu que eles fossem até a área verificar o quanto antes. Porém, após a chegada da polícia ao local, que demorou mais uma vez mais de 1 hora para ir até o parque, as duas disseram que elas foram meio que dispensadas pelos policiais. Eles falaram que o parque já havia sido revistado com cães farejadores e que se de fato tivesse um corpo naquele bueiro, os cães teriam sentido o cheiro. Eles falaram então que era provavelmente algum animal que estava ali em decomposição e que não era a Abby. Após 1 mês do desaparecimento dela, os investigadores realizaram outra extensa busca na região onde o carro foi encontrado, mas infelizmente nenhuma nova pista surgiu. E claro que dia após dia o caso foi se esfriando. Até que 6 meses após o desaparecimento, em abril de 2006, a família solicitou a quebra de sigilo telefônico da Abby, para que fosse rastreado os últimos lugares que ela tinha estado no dia do seu desaparecimento. A polícia informou que o último local do GPS antes de ir ao parque era em uma área arborizada conhecida como China Mountain, um local que ficava a cerca de 8 quilômetros do parque onde o carro foi encontrado. Sabendo disso, a família e os amigos realizaram uma busca extensa nessa área e durou vários dias essa busca, mas aí 1 semana depois a polícia ligou novamente para a família e alertou que eles tinham feito a busca pelo número errado, pelo número de celular errado. E aquele celular errado, obviamente, não pertencia a Abby. Então, aquela última localização que eles tinham passado era falsa. E um detalhe bem importante a ser falado aqui é que, segundo algumas fontes, os investigadores já sabiam que esse número estava errado desde o início, desde o primeiro dia, mas eles só avisaram a família depois que eles tinham feito todo um esforço para realizar aquelas buscas. Os investigadores se retrataram por causa disso e eles informaram que a única localização que foi encontrada no celular da Abby era do momento que ela tinha feito aquela ligação para o seu irmão e ela já estava no Chalamont Park, no mesmo local onde seu carro foi encontrado. E aí os dias se tornaram meses e os meses se tornaram ano. Em novembro de 2016, 1 ano após o desaparecimento, 2 policiais aposentados que trabalhavam para o Centro Nacional de Pessoas Desaparecidas mapearam todo o Chalamont Park e fizeram novas buscas, mas novamente nada foi encontrado. É citado em uma das fontes que a polícia teria passado a suspeitar que o Michael e a Laurie, o padrasto e a mãe da Abby, poderiam estar envolvidos no desaparecimento dela. Eles desconfiavam que o Michael teria tirado a vida da Abby e que a Laurie o estava encobrindo. Por causa dessa suspeita, a Laurie começou a receber milhares de mensagens ameaçadoras que vinham do próprio departamento de polícia. E mesmo pedindo que eles parassem com aquilo e que investigassem aqueles 4 homens que tinham abusado da sua filha naquela festa, eles não pararam. Então a família resolveu entrar com uma denúncia contra o departamento de polícia de Little Rock. E o investigador inicial do caso acabou sendo destituído por causa disso. E um novo grupo de agentes foi direcionado ao caso. E só assim é que as investigações começaram a fluir de maneira mais tranquila entre a polícia e a família da Abby. E o caso da Abby nessa época também foi alterado de desaparecida para possível homicídio. Em julho de 2017, a família aumentou a recompensa para $50 mil para qualquer informação relevante que levasse ao paradeiro da Abby. Em outubro do mesmo ano, a família contratou um detetive particular para ajudar no caso e fazer todo o trabalho que a polícia local não tinha feito ainda.
e ele decidiu fazer algumas perguntas ao segurança do parque onde o carro da Abby foi encontrado. E o segurança disse que já tinha visto a Abby na área com outros homens em 3 ocasiões diferentes, e que em uma dessas vezes ele viu a Abby abraçando e beijando um desses homens. Em dezembro, um detetive aposentado chamado Tommy Hudson se juntou ao departamento de polícia de Little Rock para reavaliar casos que já tinham esfriado. E o da Abby era um deles. Ele então pegou o caso da Abby e ele queria resolver. Assim que ele recebeu o caso em mãos, ele notou todos os erros graves que foram cometidos durante a investigação, como, por exemplo, não ter entrevistado as testemunhas chaves, ou seja, os homens envolvidos naquele crime que ocorreu na festa, ou então os seguranças ali do parque. E também o fato da polícia não ter verificado as imagens das câmeras de segurança ao redor de onde o carro foi encontrado. O detetive Tommy então decidiu voltar ao local onde o carro foi encontrado e descobriu que moradores locais teriam ligado várias vezes para o departamento de polícia informando que havia um cheiro muito forte de podridão ali na região do parque. Naquele mesmo local onde a mãe da amiga da Abby também tinha alegado aquele cheiro ruim. O detetive Tommy teve um pressentimento de que ele deveria olhar próximo de onde o carro tinha sido encontrado, e a menos de 18 metros de distância do carro tinha um sistema de drenagem projetado para o excesso de chuva. Esse sistema inclui um bueiro, que é usado em caso de manutenção, e tirando a tampa desse bueiro, é possível ver um tubo estreito. Apesar dele ser estreito, caberia o corpo de uma mulher ali. E era dali que vinha o cheiro de decomposição que a amiga da Abby havia relatado para a polícia. O detetive então decidiu vasculhar melhor aquela área. No dia 22 de maio de 2018, ele obteve um mapa dos canos de drenagem do parque e ele levou uma equipe completa até o local e eles usaram uma microcâmera para inserir no cano. Em poucos minutos, essa microcâmera atingiu uma obstrução. A equipe então escavou até desenterrar esse tubo e lá eles encontraram a causa da obstrução. E sim, eram restos humanos. O detetive logo de cara tinha certeza de que era a Abby, desaparecida já há quase 3 anos. O tempo todo o corpo esteve dentro daquele encanamento de drenagem a 18 metros de onde o carro foi encontrado. No dia seguinte, através de testes, foi confirmado que de fato os restos humanos era a Abby. A descoberta do corpo trouxe um pouco de alívio para a família, mas claro, um pesar muito grande ao mesmo tempo. Afinal, eles não sabiam ainda quem tinha feito aquilo com ela. E depois da autópsia foi concluído que definitivamente se tratava de um crime. Porém, a causa e também detalhes sobre o corpo não foram divulgados. E a família lamentou muito o fato do corpo não ter sido encontrado antes, porque teria sido muito mais fácil de ter evidências do que tinha acontecido e de quem tinha feito aquilo. Infelizmente, com o passar do tempo, várias provas acabam sendo deterioradas e perdidas para sempre. E claro que nesses quase 3 anos, com a incerteza do que tinha acontecido com a Abby, tudo isso teve um impacto muito grande no psicológico da família. Para o irmão da Abby, por exemplo, para o Trevor, teve um preço muito grande o desaparecimento dela. Ele passou todos os dias, desde o seu desaparecimento até ela ser encontrada, saindo na hora do seu almoço, do seu serviço e procurando a Abby em vários porta-malas de carros abandonados e lugares que ele recebia dicas. Ele chegou a viajar para outros estados, seguindo outras pistas que ele recebia, e tinha também ali o peso de ter sido a última pessoa a ter falado com ela. E toda essa mistura de sentimentos acabou fazendo com que ele tivesse um ataque cardíaco fulminante aos 35 anos. E mesmo depois dela ter sido finalmente encontrada, ele ainda se culpava por aquilo. O desaparecimento da Abby resultou na maior conscientização sobre pessoas desaparecidas no estado do Arkansas e também sobre a existência de um tráfico humano em todo o país. Através disso foram feitos novos protocolos policiais muito mais eficientes que ajudaram a recuperar outras pessoas desaparecidas em menos tempo. Infelizmente, o caso da Abby ainda está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Little Rock. E finalmente eles estão empenhados em resolver esse caso, porém ele já é considerado um caso frio. O FBI se juntou ao Departamento de Polícia e hoje eles garantem que em breve irão conseguir solucionar esse crime, porque agora eles estão com um grupo de detetives muito empenhados no caso. Mas ao mesmo tempo, a Laurie e o Michael afirmam que os 4 homens que abusaram da Abby na festa nunca foram ouvidos.
O Michael, inclusive, chegou a dar uma entrevista que foi para um documentário sobre esse caso, afirmando que conheceu pessoalmente 2 desses homens, mas que ele nunca pôde fazer nada. Ele acredita que naquele dia, a Abby saiu da casa dos avós e foi até a casa de um desses homens para tentar conseguir a gravação que eles fizeram dela durante o ato. Mas ele acredita que alguma coisa acabou saindo do controle e algum deles, ou então todos, teriam feito algo contra ela. O tal vídeo nunca foi encontrado nos aparelhos eletrônicos da Abby e como não houve nenhuma denúncia oficial ou prova desse acontecimento, os investigadores afirmam que não podem simplesmente abrir um inquérito contra os homens sem evidências. Mas eles falaram que, em determinado momento, eles irão averiguar os 4 envolvidos. A família ainda tem esperança de que algo seja feito contra esses 4 homens, que pelo menos eles sejam investigados para tentar conseguir uma confissão que leve à conclusão desse caso. Apesar de tudo isso, a Laurie declarou que está em paz desde que o corpo da sua filha foi encontrado, porque, para ela, era sufocante imaginar as inúmeras possibilidades de onde ela estaria, e que inclusive poderia estar viva sofrendo na mão de pessoas ruins. Para ela, saber que a Abby faleceu naquele mesmo dia trouxe uma sensação de tranquilidade em saber que sua filha não passou dias ou anos sofrendo na mão de alguém ruim. Claro que dos males, o menor. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.